Olá, sejam todas muito bem-vindas ao PodMap, o podcast da Mulher de Alta Performance. Um podcast com o objetivo de contar histórias de mulheres de alta performance e de seus aprendizados. Um podcast não só para inspirar, mas também para trazer insights, para trazer dicas e para trazer experiências. Esse podcast ele é gravado ao vivo todas as segundas-feiras, às vezes às 20 horas, mas hoje a gente vai gravar às 18, né? Nesse perfil do Instagram, @Mulher de Alta Performance Oficial. E, posteriormente, ele é distribuído pelas principais plataformas de podcast. E eu sou Verusca. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre liderança feminina no exterior. E, para isso, a gente tem uma convidada super especial, né, Gi? Muito especial, Vê. Bem experiente no assunto. E você pode apresentar ela para a gente já? Claro, vamos lá. Então, a Lívia Suassuna, ela é graduada em Direito pelo Brasil e também fez faculdade de Direito em Londres. Ela mora por lá há 15 anos já, fez vários cursos de imigração e direitos humanos. Desde 2008, atua com Direito na Inglaterra e Direito de Família e Imigratório também. Trabalhou em grandes escritórios por lá, onde ela teve experiência com processos de tráfico de mulheres, também de pessoas detidas no centro de detenção do Reino Unido e também de pedidos vistos feitos através de violências domésticas. Trabalhou para grandes escritórios, mas hoje ela atua no seu próprio escritório de Londres. O foco dela é ajudar pessoas e ela decidiu utilizar as mídias sociais para isso. A Lívia também é profissional do marketing de rede, ela acredita 100% nessa ferramenta, que não só pode trazer uma renda extra para os imigrantes, mas também aquela sensação de inclusão social que todo mundo busca quando chega sozinho ali num novo país. Exato. Ela acredita muito no poder da conexão e que é por meio do network que são criadas essas oportunidades para os imigrantes de emprego, de sucesso, e que esses imigrantes eles não precisam deixar nem a sua carreira de lado e nem a sua vida pessoal, e que as mulheres não precisam deixar a maternidade de lado por conta dessa imigração. Exato. E também a Lívia, ela é casada e exerce um papel fofo, Vê. E lindo. Tô seguindo ela, tô apaixonada pelos 2 filhos dela. Ela é mamãe do Otto, de 2 aninhos, e da Agnes também, que está aprendendo a ler inglês agora, e ela ama comer sushi. Eu trouxe eu trouxe essa informação porque a Agnes comendo sushi é uma das coisas mais fofas que eu já vi por aí. Mesmo, gente. Parece gente grande, é impressionante. Muito sensacional! querida. Que apresentação linda! Obrigada, Gi! Bem-vinda. Seja bem-vinda, Lívia. Que alegria ter você aqui. Meu Deus, eu fiquei ouvindo a sua apresentação agora, né? A Giovana falando sobre você. Eu já fiquei com um monte, assim, com vontade de perguntar 1 milhão de coisas, mas eu vou tentar me organizar aqui para a gente construir também uma conversa que seja boa, né, e produtiva para quem está ouvindo a gente, principalmente para as mulheres, né? Claro, nossa, é um prazer. Ai, obrigada. Então, eu queria que você começasse contando para a gente como é que foi, né, a saída para a Inglaterra, como é o seu trabalho, né, o que te levou, o que te fez sair daqui, o que te fez chegar aí, enfim. Chegar aqui, né? Tanto tempo, né, já aqui. Bom, quando eu vim para cá pela primeira vez, foi em 2003, e eu vim para passar uma temporada mesmo, assim. Eu falei, quero, né, melhorar meu inglês, já falava, mas queria melhorar. E aí, eu chorei, né, por Londres. E eu falei, nossa, não quero nunca mais sair daqui. Só que eu tinha que terminar minha faculdade de Direito, então voltei para o Brasil, fiz tudo direitinho, terminei minha faculdade de Direito, peguei um tempo de experiência, né, como advogada no Brasil também, antes de vir para cá e decidi fazer essa mudança. E quando eu vim para cá, eu vim com meu marido, então a gente está junto aí há 20 anos, né, agora, então já tem uma temporada que a gente tá junto. E a gente veio assim, né, uma mão na frente, outra atrás, mesmo desbravando, porque a gente sabia que a gente queria morar aqui. E quando eu cheguei aqui, foi onde, né, a gente vai pesquisando mais, e aí eu vi que o meu diploma no Brasil não seria aceito aqui, né, como advogada mesmo. Então, a minha rota teve que ser voltar para o banco da faculdade e fazer mais 5 anos de direito de novo, né? Então, 5 anos. 5 anos. Então, foram mais 5 anos ali. Então, assim, esse início, quando a gente chega, né? Então, quando a gente decide
Se eu falo que entrar nessa jornada de ser imigrante não é fácil. Porque quem você era, né, no Brasil ou qualquer país que seja, você tem que, ou, né, muita gente sai do Brasil para poder ir para os Estados Unidos ou para, né, para outros países também. Vai ser muito difícil você sair do país e você chegar no outro país no mesmo nível que você estava antes. Então, assim, você tem que dar vários passos para trás para que você consiga, né, no futuro, voltar a ter o mesmo padrão ali que você tinha quando você resolveu sair do Brasil. E foi justamente, assim, eu trabalho com imigrante todo santo dia, né, da minha vida. Hoje eu atendi 10 clientes, então, assim, 10 consultas. Eu trabalho todo santo dia com imigrante. Eu sei que é assim, todo mundo passa por isso que eu passei. Então, acho que é por isso que eu me identifico tanto, né, com os clientes, porque eu passei pelos mesmos perrengues, né, que eles passaram também ou estão passando. Então, eu tinha duas decisões na minha vida. Ou eu iria voltar para o banco da faculdade, né, e aprender, né, tudo de novo, mas obviamente da lei daqui, que é totalmente diferente da lei do Brasil. Ou eu não iria ser advogada. Assim, naquela época não tinha outras, né? Hoje talvez tenha até alguma outra maneira, mas naquela época era essa a minha escolha. E aí foi difícil, obviamente, né? Porque você fala, nossa, eu já era advogada no Brasil, né? Já tinha uma carreira e tudo mais. E aqui eu tenho que voltar a aprender o que é contrato, né? Vai para o banco da faculdade e fala, o que é contrato? Fala, meu Deus do céu, estou voltando 5 anos ali na minha vida. Mas é isso, então eu chorei muito, não foi nada fácil. Eu lembro assim, o sistema de ensino é diferente, a língua, obviamente, eu fui aprender, né? Fui estudar direito em inglês, meu Deus, assim, eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Simplesmente. O professor falava, eu chegava em casa assim, prova Cristiano, meu marido, né? Não tô entendendo nada. Eu não entendo o que o professor fala, eu não tô entendendo muito menos o que os alunos perguntam, eu tô perdida. Aí chorava, desesperada. Mas é isso, e é isso que dá força, né? Pra gente crescer, pra gente realmente passar ali pelos aqueles desafios iniciais. E com o tempo as coisas foram, né? Assim, fui me adaptando mais na faculdade, você vai fazendo amigos, né? Você vai conhecendo mais gente. Aí o poder do network que eu falo que é extremamente, né, importante quando você chega aqui. Porque você se sente sozinho, né? Você sempre, a gente não tem uma base mais. Lá no Brasil, assim, você tem pai, você tem mãe, você tem as pessoas que você já conhece, né? Durante a sua vida. Aqui não. Aqui éramos eu e Cristiano, Cristiano e eu, né? Nós 4, eu brinco. Então, não tinha mais ninguém nesse início. E hoje, olhando, né, assim, para trás, 15 anos, né, que a gente voltou para cá em 2006, quando a gente, né, decidiu realmente, né, voltar para cá em 2006. Então, durante essa segunda temporada, né, que a gente está aqui, hoje olhando para trás, eu falo, nossa, realmente foi difícil, mas se você consegue passar daquela etapa inicial ali, que é difícil mesmo para todo mundo, se você não fala a língua, você não conhece ninguém, voltar 10 steps na sua carreira para você conseguir atingir o que você já tinha no Brasil, se é realmente a jornada migratória que você quer, passe por isso e continue, porque dá certo. Como deu certo para mim, deu certo para muita gente que está aqui também, né? Nossa, acho que são mais de 500 mil brasileiros que a gente mora aqui no UK. Então, e dá certo, né, para muita gente. Então, hoje eu fui almoçar, na verdade tomar um café, que eu coloquei nos meus stories com um juiz de imigração. E esse juiz de imigração, ele foi uma das pessoas que me ajudou muito, um dos meus mentores ali, quando eu estava perdida, né? Assim, mas é tão fácil, assim, perdida. E ele foi uma das pessoas que a gente se encontrou e ele foi o meu mentor. Ele é meu mentor até hoje. Então, assim, quando eu tenho algumas dificuldades, ele é juiz de imigração tanto do nível inicial, na primeira instância, né, como se fosse no Brasil, e da segunda instância também. Então, do Tier 1, First Tier Tribunal, o tribunal inicial, e também o Tribunal Superior daqui, ele é juiz dos dois. E juiz de imigração, que é justamente, né, a parte que eu trabalho. Incrível. E a gente sentando hoje, né, e tomando café e discutindo casos, né, excelente. E ele falou assim, nossa, né, quem te viu, tipo, há 12 anos atrás, quando a gente, né, se conheceu e te vê hoje, é completamente diferente. Só que você tem que estudar, né? Você tem que sentar ali, se dedicar, ir pra frente, porque dá certo. Só que tem realmente, claro, muito esforço aí por trás, né? Sem dúvida, assim, nossa, Lívia, assim, você contando, né? Parece que foi algo rápido, né? Porque, obviamente, é um resumo de todos os perrengues que você já passou aí, com certeza, né? E eu fico imaginando como deve ter sido desafiador você cuidar de todas as áreas da sua vida, né? Porque não era só a faculdade. Exato, né? Exatamente.
Não Era era tudo, só era aprender a inglês. faculdade, o inglês, os amigos, né? O tipo de trabalho que você tem que fazer aqui. Quando eu comecei aqui, eu não conseguia trabalhar como advogada, óbvio, né? Não tinha titulação, não tinha experiência aqui. Então, você tem todos esses perrengues, né? Iniciais ali. Então, eu lembro que eu não tinha... não podia trabalhar, né? No escritório, porque eu não tinha titulação, não tinha experiência, né? Não tinha nada. E eu não podia trabalhar como advogada. Então, a maneira que eu arrumei na época foi de trabalhar como na recepção mesmo do escritório de advocacia. Eu falei, olha, eu sei que eu sou Boa. boa, né? Eu sei que eu sou boa no que eu faço, mas eu preciso de chance, eu preciso de alguém que me dê aquela, né, sabe, aquela carta assim, me fala, ok, confio em você, vai lá. Então, isso você só consegue depois de um tempo, não tem jeito. Então, eu fui para trabalhar na recepção mesmo, marcando agenda de advogado, fazendo cópia de processo, Ótima fazendo ideia. tudo. Ótima. E aí foi onde eu fui fazendo o meu network mesmo dentro do escritório. E aí, claro, a gente conta, né, resumido, mas assim, eu pegava os processos, levava para casa. Eu falava, olha, deixa eu tirar a cópia desse processo, deixa eu levar para casa, deixa eu entender como é que, né, que o processo é feito. E as pessoas vão vendo que você tem dedicação, que você quer aprender. Então, aos poucos, você vai abrindo espaço, né, para você mesmo. E aí eu lembro que uma das advogadas entrou em licença maternidade. E aí eu falei, nossa, é a minha oportunidade. Eu falei, estou aqui dentro, né? Já estou mostrando trabalho, não sei o que. Ela entrou de licença maternidade e eles não me chamaram para cumprir. Nossa, mas eu fiquei arrasada. Eu falei, nossa, mas eu fiquei arrasada. Falei, gente, e agora? Eu não sou boa o suficiente. Aí você entra, né? Aí você vai cotando, né? Porque aí você já entra um monte de... Nossa, não sou boa o suficiente. O que eu fiz de errado? Aí você já... Aí vem autossabotagem, né? Aí sua autoestima vai lá embaixo, aí você fala, não, o que tem errado comigo, né? Entendeu? Aí você já vai para um outro viés, não tem nada a ver. Tem nada a ver. É isso mesmo. E porque não era seu momento naquele momento, né? Não Sim. era para ser. Né? Hoje a gente entende assim, né? Na época você só quer saber que você perdeu o trabalho, né? Você não queria. Mas aí teve essa que entrou de licença maternidade, eu não consegui entrar no lugar dela. Mas aí depois, isso passado aqui mais 6 ou 8 meses, aí que eu consegui, né, a minha primeira cliente mesmo, sendo assessorada por um outro advogado mais senior, né? Sim. Mais experiente. Mais experiente. Uhum. E aí foi aos poucos mesmo. Então, eu já estava fazendo a faculdade, já estava mais adiantada, né, no curso. Aí o inglês já não era mais problema, as coisas vão melhorando, né, aos poucos ali. E assim que eu fui conseguindo. Então, assim, aos poucos eu fui, né, me tornando ali a assessora do advogado. Já saí da secretária, daí eu fui sendo assessora, que é o chamado paralegal aqui, né? Então, você foi, né, sendo assessora e depois você vai, né, você vai trilhando o seu caminho. Muito e aí, quando eu me formei, eu entrei assim, existem várias outras qualificações que você tem que ter para ser advogado. Então, aqui você faz a faculdade, é diferente do Brasil. Aqui você faz a faculdade, depois você tem que ter 2 anos de experiência para que você tenha titulação de advogado. No Brasil, quando você se forma, você passa na OAB e você já tem a sua titulação, né, como advogado. Aqui não, aqui você faz a sua faculdade, você tem 2 anos de experiência, né, que é chamado trainee, que você está no seu espaço de trainee, como se fosse um estágio mesmo, só que é um estágio de 2 anos obrigatório. E aí, depois que você se torna, né, advogado. Então, são 6 anos no total ali para você conseguir a sua qualificação. Quase uma faculdade de medicina, né? Nesse nível. Nesse nível. E Lívia, tem uma pergunta aqui interessante. A Jamile está dizendo que em todos os casos é preciso buscar a titulação no país, porque eu imagino que você não ajude só advogados, né? Você ajuda todo tipo de profissional. Sim, ótima pergunta. Existem algumas profissões que sim, você precisa ter a titulação, né? Você precisa ter equivalência do diploma, mas algumas outras profissões não. Por exemplo, aqui existe hoje a lista das profissões que são aceitas, né, para o UK contratar, né, para o Reino Unido contratar. Então, hoje, para o UK contratar, a gente tem a lista dessas profissões. Se a sua profissão está na lista das profissões que são reconhecidas, ótimo, beleza, você pode vir para cá como uma imigrante que vá ter o visto de trabalho, né? Que é o que as pessoas querem. As pessoas querem o visto para poder trabalhar aqui. Só que se a sua profissão não estiver na lista, por exemplo, esteticista, né? Você pode ser a melhor esteticista do mundo. Não está na lista das profissões que são reconhecidas, não adianta. Você não vem com um visto de trabalho. Entendeu? Você pode vir com outro tipo de visto, tá? Mas um visto de trabalho não vem.
Uhum. Então, aí, por exemplo, um chefe de cozinha. O chefe de cozinha, ele está na lista. Ele é uma profissão reconhecida. Só que ele não precisa de diploma. Ele precisa de tempo de experiência. A mesma coisa no designer. Ele também não precisa de um diploma. Ele precisa de um portfólio. Então, depende da profissão que a pessoa exerce, se vai ou não ter necessidade de um degree, de um diploma, né? De fazer essa equivalência. Já o advogado Uhum. precisa, um engenheiro precisa, um médico precisa, né? Então, existe Ótimo. a profissão que você exerce que você vai precisar dessa equivalência ou não. Eu acho que ela é psicóloga, inclusive. Você sabe como funciona para psicólogos? Eu sei porque minha família inteira é psicóloga, né? Ah! Então, a mãe, o irmão, é a tia, é a cunhada, então, assim, marido. Então, assim, família inteira. Depende, porque na psicologia aqui existem diferentes maneiras que você pode atuar como psicóloga, totalmente diferente do Brasil. Se você quiser atuar como psicólogo clínico, sim, você precisa ter até mestrado, né, além do degree. Mas se você quiser atuar somente como consultor, que é o consultant, que eles falam aqui, Uhum. aí não, você não precisa ter o degree, mas sim a graduação é extremamente necessária para psicólogos. Tá? Mas Legal. depende da atuação da pessoa. Legal. Legal. Outra psicóloga perguntou aqui também. E psicóloga? Acho que já respondeu, né, Valdires? Mas é profissão reconhecida, então sim, né? Isso só explicando um pouquinho, quando a pessoa vem com visto de trabalho aqui, ela precisa de duas coisas. Então, primeiro, essa profissão é reconhecida, e segundo, ela precisa de um empregador, né? Então, esse empregador precisa ter a licença para poder contratar, né? Então, assim, são os dois requerimentos principais. Então, ela não pode vir trabalhando para qualquer empresa. Essa empresa tem que ter uma licença do governo para poder contratar um imigrante. Entendi. Entendi. E alguém perguntou sobre se cuidador de idoso está na lista também. Tá, criador de todos, tá. Eu fiz um Reels esses dias sobre isso, deu até bastante comentário e tal, porque justamente essa questão de cuidadores, em geral, que é o carer. Cuidadores está na lista das profissões que é reconhecida e você pode vir como cuidador para cá. Agora, a pessoa precisa falar inglês e é onde pega a maioria, infelizmente, das pessoas. Então, o inglês tem que ser nível intermediário para cima, não é nível baixo, então é um nível alto. Por quê? Porque você está lidando direto com a pessoa. Você precisa entender o que a pessoa está precisando. Então, assim, o nível de inglês tem que realmente ser alto. E você precisa ter tempo de experiência, né? Um tempo de experiência ali, mais de 5 anos no Brasil, experiência comprovada. Então, o que eu sinto dentro da comunidade brasileira na questão de carers, né? De cuidadores? Eu sinto que, primeiro, tem a dificuldade do inglês, né? Que as pessoas ainda não falam. E, segundo, tem a questão da comprovação do tempo de experiência comprovado mesmo ali na carteira, que realmente está vinculado. Por quê? Normalmente as pessoas trabalham e elas trabalham cuidando, né, às vezes, de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, sabe assim, de parentes, ou trabalham cuidando, às vezes, de outros amigos, mas recebe, né, não está contratado, não tem como comprovar essa experiência e tudo mais. Então, são os dois problemas ali que a gente pode enfrentar. Agora, enfermeiro brasileiro é maravilhoso, a gente precisa de enfermeiros, venham para cá. Também Olha, nível de inglês necessário, não tem como. A gente não tem como fugir do nível de inglês, nenhum trabalho, tá? Assim, por quê? Porque você está trabalhando na língua aqui. Tem como. claro, Então, claro. Mas com nível intermediário já é ok nível trabalhar intermediário, aí? nível B1 é o intermediário que Olha precisa. só, Entendeu? olha Tem só, que achei que já fosse mais. direitinho. Enfermeiros, a gente está, né, precisando de novo. O curso de enfermagem não é técnico, tá, gente? Técnico não vale, tem que ser enfermagem. A Curso graduação, de né? graduação. Técnico não vale. Curso de enfermagem no Brasil é super válido. Para cá, a gente está precisando dessas pessoas. UK contrata, né, enfermeiros. Tem até várias enfermeiras daqui, né, que também tem Instagram, que falam para as pessoas como é que pode, né, as pessoas podem vir para cá. Mas o inglês é extremamente essencial ali, né, no processo. Claro, com certeza. E Lívia, você teve as crianças aí, né? Pelo que eu entendi. É Sim. isso. E aí você tem uma rede de apoio aí ou não? Só você, seu marido e as Não crianças? só eu e meu marido ainda. Então, assim, Uau! totalmente é uma coisa interessante, uma pergunta ótima, na verdade, porque é o que eu sinto muito, né, com as mães aqui, eu atendo muita família e tal. E tanto é que depois do nascimento da Agnes, da minha primeira filha, eu criei um grupo de mães aqui no WhatsApp mesmo. Hoje nós somos quase 450 mães Uau! no grupo do WhatsApp brasileiras. Justamente por isso, porque eu sinto que falta esse apoio, né? Então, Sim. assim, com perguntas, às vezes, simples, né? Que você não sabe mesmo a resposta. Eu mesmo ponho lá, falo, nossa, meu filho tá com isso aqui, gente, o que vocês acham? E aí vem. É ótimo, excelente, porque às vezes as mães não falam inglês, né? Também, Uhum. isso.
e elas sentem que o cuidado aqui do MHS, que é o nosso sistema público de saúde, ele é totalmente diferente do cuidado do Brasil. Uhum. Então, por exemplo, quando eu fui ter meus filhos, mas assim, eu já morava aqui muito tempo antes, então para mim foi normal, mas eu sei que esse é o problema das muitas mães brasileiras. Aqui você não escolhe o médico que vai, que não é nem médico, na verdade é parteira, né, ainda. Não é nem médico que vai dar a luz, né, que vai te auxiliar com o parto. Então é parteira ainda, e você não sabe o dia, quando você chegar no hospital, que foi na hora de você parir mesmo, quem é que é a parteira que vai estar lá. Então, assim, eu nunca tinha visto a parteira antes, né? Então, assim... Mas para mim isso já faz sentido, porque eu já entendia, eu já morava aqui há muito tempo antes de decidir engravidar. Sim. Só que, assim, minhas amigas próximas, né, assim, elas não entendem. Elas falam, não, como que eu não vou ter a mesma ginecologista que vai me acompanhar do início ao final do parto? Não vai. E eu acho que isso é super importante para quem vai para ir, né? Principalmente porque cada país é um país, né? Cada país tem sua cultura, tem suas regras, né? Mas quem vai para o Reino Unido precisa saber dessas questões de saúde, né, Lívia? Total. Totalmente. E é uma das coisas que pega para muita gente aqui. Então, assim, pediatras brasileiros aqui fazem maior sucesso, né? Porque é justamente essa o que a gente quer que ela tenha certeza. Ok, tá tudo bem mesmo com a criança? A criança tá bem, a gente sabe, mas a gente quer ter certeza, né? Que está tudo bem mesmo. Não existe check-up, porque nem pra gente, assim, check-up, eu quero ir fazer um exame de sangue só para ver se tá tudo bem. Não existe, não vai fazer pelo sistema público de saúde, não vai. E assim, para mim o sistema público funciona. Eu acho que eu usei médico privado uma vez na minha vida. Eu só uso público mesmo, tanto para as crianças. Fiz cirurgias, tive complicações nos partos, né? Também as duas crianças são prematuras aqui e tudo mais. Mas para mim sempre funcionou o sistema público de saúde. Mas óbvio que a gente sabe de casos, como o SUS também, né? Casos que são excelentes, maravilhosos e, infelizmente, casos que às vezes não são realmente tão bons. Sim, só que para mim funciona e eu nunca usei sistema privado, não tenho seguro privado, mas é uma possibilidade. A pessoa, se não quiser usar o sistema público, obviamente ela pode pagar, que nem no Brasil, ela paga o sistema privado, mas é mais caro. Sim, é mais caro. Então, claro, existem ali essas diferenças. E para fazer o parto aqui também não existe a possibilidade de você pagar um sistema privado, não cobre. Então, a Unimed ou, enfim, qualquer outra... como é que fala? Seguradora, né? Seguro de saúde. Seguro de saúde. Não cobre partos. Então, nem que você queira, você vai ter um parto privado. Olha só. Horrores, realmente, no privado. E eu imagino então, as que você deve... né? Sim, e eu imagino que você deve auxiliar muito seus clientes com essas questões também, né? De entender melhor a cultura local, né? Entender melhor como as coisas funcionam por aí, né? Exato. Com tudo, Verus. Que assim, a minha função, eu falo que às vezes eu falo muito no Instagram também, é que abrir o olho. Assim, é claro que a gente somos todos adultos, ninguém vai decidir nada por ninguém. Mas quando você entra nessa jornada de imigrante, você tem que ter, primeiro, eu acho que tem que ter um jogo de cintura muito maior, porque você tem que saber, eu falo assim, rebolar ali mesmo nas situações que vão aparecer no seu... Que você vai enfrentar situações que você com certeza não enfrentaria se você tivesse decidido continuar no Brasil. Isso é fato. Então, assim, o migrante que ele quer começar nessa jornada, ele já vai ter que ter esse mindset, né? Essa maneira de pensar. Se você quiser vir para um outro país, não só Reino Unido, qualquer outro país, se você quiser começar nessa jornada de imigrante com a cabeça do Brasil, não vai durar muito, infelizmente. Não vai durar. Então, assim, você tem que saber que aqui vai ser frio, vai. Aqui vai ser frio 6, 7 meses. Maio, a gente viu o sol 2 vezes, 3 vezes no ano, entendeu? Assim, a gente está em maio, eu tô morrendo de vontade de falar, pelo amor de Deus, sol, venha e fique, não vá embora, entendeu? É difícil, é claro que é. O sistema de ensino das crianças também é, né? Também é diferente. O sistema de saúde também é diferente. Só que daí esse diferente, eu falo que você tem que colocar na balança, né? Porque o diferente, toda vez ele é pior. E nem ele é melhor também. O que você vai ter que ver é se o que o UK tem para te oferecer dentro das suas circunstâncias e das suas condições, se é melhor ou pior para você, daquilo que você julga ser melhor ou pior, do que o que você tinha no Brasil. Porque se for pior o que o UK tem para te oferecer do que você tinha nas suas circunstâncias no Brasil, volte. Não tem problema. Exato. E eu acho que aí
Aí vem uma pergunta que eu acho que é muito importante, assim, Lívia, para você falar para as pessoas, né? Porque tem essa coisa do sonho do brasileiro, muitas vezes, de ir para fora, né? Enfim, de morar em outro país e sem colocar na balança esses prós e contras, assim, né? O que Uhum. que, na sua opinião, é importante que as pessoas considerem para fazer essa mudança, né? Em relação à própria vida, a vida da família, enfim. Uhum. Bom, eu acho que primeiro você tem que estar disposto, né, a fazer. Então, considere se você está disposto a fazer essa mudança ou se você está fazendo essa mudança porque alguém mandou você fazer essa mudança, né? Ou seja, Uhum. porque o que eu sinto muito é que às vezes no casal existe um que quer e o outro que às vezes não quer tanto. E aí é onde começa a realmente dar problemas, né? Não tem como. Porque para você começar essa jornada, você tem que abrir mão. Abrir mão de quê? Às vezes da sua identidade, que É. você era no Brasil, como eu tive que abrir mão, né, da minha. Eu era quem? Filha de Virgínia Suassuna, sabe assim? Filha, entendeu? Sim, Com, sim. como é que eu digo? Um pedigree, sei lá se eu sou correta. Uma palavra me veio aqui na cabeça agora, entendeu? Entre aspas ali. Você era alguém naquele mundo que você vivia. E quando você Sim. vem pra cá, você deixa a sua identidade. Não tem como, É. tá? Você deixa um pouco da sua identidade no Brasil. Então, vê se você está ok, né, com isso. E se Uhum. você está aberto a enfrentar novas, como é que eu digo? Problemas, né? Sim. Ou novos challenges, novos desafios, essa palavra que eu queria. É. Novos desafios aí na sua vida. Quais desafios a gente, nossa, a gente não tem noção, assim, nem de 10% quando a gente está vindo, né, para cá. E nem tudo vão ser flores, você não vai ficar milionário no primeiro ano, você não vai comprar, entendeu, o carro dos seus sonhos no primeiro ano, você não vai morar aonde as pessoas estão ali no Instagram tirando foto, né? É. Sabe, assim, essas ideias que a gente tem, nossa, eu vou morar ali perto da Kate e do William, Só que entendeu? não. Entendeu? Então, esse choque de realidade, eu falo assim para a pessoa, até aquele choque de realidade. Isso não vai acontecer É. inicialmente. Mas sim, com muito trabalho, com muito esforço, todo mundo chega lá. E Aham. isso não é no UK, é em qualquer lugar do mundo onde você se dedicar, onde você Exatamente. colocar o trabalho e o seu esforço. É. É o que eu sempre digo, né? Em qualquer lugar onde você colocar trabalho e esforço, vai trazer bons resultados, sem sombra de dúvidas, né? Exato. Mesmo aqui no Brasil, né? E eu acho que é importante conversar com pessoas que tiveram essa experiência, né, Lívia? Aham. Para saber se é realmente isso que você quer, né? Porque eu entendi que é o que você queria de fato, porque você está aí há um tempão. Mas não, isso não acontece com todo mundo, ter essa convicção, né, que você tem, por exemplo. Exatamente. E o contrário pode acontecer também. Que minhas clientes, às vezes, eu falo, né, a gente faz vistos e tudo mais, falam, não, eu quero para ficar um ano. Esse um ano vira 10 anos. Entendeu? Assim, clientes, a gente, que justamente é o contrário, fala, não, o que eu consegui aqui em um ano, eu não conseguiria em 5 anos no Brasil. Entendeu? Aham. Isso pessoas, às vezes, por exemplo, vamos supor que você já tem, né, tem passaporte europeu, você vem, né, hoje é diferente, mas isso, né, vamos supor, 5 anos atrás, você veio com seu marido, os dois tinham passaporte, né, um tinha passaporte europeu, um veio como dependente, e começou a trabalhar como cleaner, né, que limpando casas Sim. mesmo. Se você tiver esse mesmo tipo de trabalho no Brasil, aqui você vai ter uma vida melhor, né, do que Uhum. se você comparar. Então, esse tipo, né, então falando de todos os tipos de níveis, né, de trabalho mesmo. Então, aqui, se você trabalhar numa pizzaria, se você trabalhar como entregador, se você trabalhar como cleaner, né, como limpeza de casa e tudo mais, se você trabalhar, né, trabalha bem, você ganha em torno de 14 libras a hora. Isso é muito mais do que você ganharia, né, no Uhum. Brasil. E aí sim, né, aqui você tem segurança, os seus filhos vão para a escola pública, você não paga, os seus filhos usam o sistema público de saúde que você também não paga, né, por eles. Então, assim, tem muita coisa boa, Uhum. né, que o UK pode oferecer, né, de você estar na Europa e uma passagem para a Espanha, né, ela te custa 40 libras, 30 libras, ao invés de 12 meses, né, de não sei quantos É, reais, né? com certeza. É porque é logo ali, né? Aí fica logo ali, né? Então, e é isso que a pessoa tem que balancear, né? Então, assim, eu passar frio por 6 meses vale a pena para eu ter essa qualidade de vida? É, Aí é só a pessoa mesmo para, né, exato. E você traz um ponto aqui que eu sempre bato nessa tecla, né? A gente precisa saber o que a gente quer.
né, para a gente poder fazer essas escolhas bem feitas, né? Então, por exemplo, eu sou casada com um alemão e eu poderia morar na Alemanha, né? E só que não é uma opção para mim morar na Alemanha, entendeu? Porque, tipo, eu detesto o frio me faz sofrer, né? Eu fico triste, eu fico deprimida, sabe? Né? E na Alemanha é como aí, né? Tem pouquíssimo sol né, durante o ano. Exatamente. E eu já tive um cliente muito engraçado. Ele era da Bahia e ela era de... Ai, não lembro, Espírito Santo, talvez. E ele falou assim, ele conseguiu a residência definitiva dele aqui e ele falou assim, eu não sou feliz. Eu sou baiana, eu preciso do sol e eu preciso da praia. Tô indo embora. E ela, mas como assim? Ele foi. Então, assim, ele falou, não adianta, eu não sou feliz aqui. E é isso que tem que chegar, né? E agora, a gente tem também aquelas pessoas que ficam aqui, que eu também acho errado, e ficam aqui e só falam mal. Fica falando o tempo inteiro, fica falando mal. Então, assim, ou tá no Brasil, só fica também falando mal, né? Do Brasil para fora. Também, né? Existe pessoa que também não tem a possibilidade. Então, eu não acho, né, não acho certo. Eu acho que se você decide ficar naquele país, fique inteiro naquele país. Porque daí concordo. o universo conspira ao seu favor. Eu sou super a favor dessa teoria ali. Com né? certeza. Vai conspirando, as energias vão fluindo para o negócio fluir para você também. Agora, se você fica em cima do muro, a tua energia, ela não tá nem lá e nem cá, entendeu? Então ela tá, não é ruim. Você não progride, não flui. Exato. E ter um propósito claro, né, Lívia? Acho que é muito importante ter um propósito claro, né, com valores claros do por que eu tô indo para esse lugar, né? O que eu quero para minha vida, né? E aí ir com uma intenção positiva, que é isso que você está dizendo, e com uma intenção positiva, né, para que realmente dê certo. Ou você fica onde você tá mesmo e entende que você pode fazer acontecer ali do mesmo jeito, né? Basta você se propor, ter um propósito claro também, como você teve. Exatamente. E saber que vai ser difícil. A gente vai ter os perrengues, né, ali. E que se você consegue passar, eu falo que os primeiros anos mais difíceis, assim, eu falo que os 2 primeiros anos, né, para quem está nessa jornada migratória, os 2 primeiros anos são cruciais. Porque eles vão, eu tenho uma expressão que fala make it or break it. Ou seja, ou você vai make, né, você vai conseguir, fazer, ou você vai break, ou você vai quebrar. Ou seja, tipo, não vai conseguir. Vai romper, esses 2 anos são cruciais ali, entendeu? Principalmente se você vem em todas na verdade, em todas as etapas. Se você vem sozinho, se você vem com família, com seu marido sem filhos, ou se você vem com o seu marido, e eu falo questão da mulher, né? Mas obviamente família e filhos, né? Sim. Então, e esses 2 anos são para mim ali os cruciais. Porque vai ser o ano da adaptação, vai ser o ano dos perrengues mesmo, da adaptação da língua, do trabalho, de tudo. Exato. Depois desses 2 anos, aí que você consegue começar a ver mais do seu... Sabe assim, quando você coloca o esforço e depois você tem o retorno? Para mim, depois desses 2 anos, onde você vai ter o retorno do seu investimento inicial ali em você mesmo e na sua família. Antes disso, é mais difícil. Às vezes você vai morar onde você não quer morar ainda. Às vezes você vai ter, nossa, eu tirei minha família daquele conforto e não estou conseguindo dar ainda para eles o que eu achei que eu fosse conseguir em 1 ano. Tudo isso vai passar pela tua cabeça. E infelizmente a gente tem as pessoas que vêm e falam algumas coisas que a gente não precisa escutar, né? Assim, que não vai trazer absolutamente nada de positivo na tua vida, mas elas existem, as pessoas existem. E aí eu falo, você tem que colocar, se você é isso mesmo que... Você tem que ter muita determinação. Se é isso mesmo que você quer, eu falo assim, você coloca assim a mão no ouvido, não escute essas pessoas porque elas não vão te acrescentar em absolutamente nada e vai no teu caminho, vai embora. Porque conselhos, né, a gente sempre tem a pessoa. Às vezes eu não acho que a pessoa faz maldade, não. Às vezes também ela tá num momento ruim da vida dela. E a única coisa que ela conseguia falar naquele momento era aquilo. Tudo bem. Basta saber se você vai pegar aquilo para você como verdade. Então, se você pegar aquilo para você como verdade, aí deu ruim, né? Não. Gi, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, né? Ouvindo você falar, Lívia, sobre essa desconstrução que você precisou fazer de você mesma e conhecendo também um pouco da sua história, ver, né? Então, acho que são histórias, assim, de mulheres líderes, de alta performance e de muita garra, né? E assim, como
ou em Londres, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, as pessoas que têm esse perfil, eu sinto assim que elas são mais vulneráveis a sofrerem desafios maiores no sentido assim dessas pessoas que vêm, ou então coisas que acontecem que acabam te colocando para baixo. E aí eu queria ouvir de cada uma de vocês, né? O que que fez vocês manterem o que que tá no final, assim? O que que move vocês a não desistir, por exemplo, dos 2 primeiros anos, né? Que você falou do vai ou racha, né, Lívia? Ou então aqui no Brasil, ver o que que te move de falar assim, não, eu vou ser uma empresária de sucesso nesse país e eu vou conseguir, né? Ou então entrar naquela sala com 18 executivos homens, né? E você ali, e você falar, não, apesar de todos esses desafios, eu vou conseguir. Então, eu queria ouvir, assim, o que move vocês. Tanto a Verusca quanto você, Lívia. Lívia, por favor. Vou Não, falar. vai você. Não, você. Eu acho que para mim, eu sempre tive um desejo de vencer. Eu acho que é dentro, né, de mim. Assim, eu tenho um desejo de vencer muito grande. E eu acho que depois de muito, né, assim, anos vivendo nessa questão da imigração, e principalmente trabalhando com imigração muito focada nos brasileiros também, eu quero mostrar para eles que é possível a gente ser imigrante, a gente vencer, do mesmo jeito que tem, né? Eu me considero realmente uma pessoa que venceu, né? São 15 anos de profissão e tal. E assim como eu venci, eu quero colocar a história dos outros brasileiros que venceram, né? Que venceram também aqui, para mostrar que é sim possível, né? Que assim, você vai passar perrengue, sim, e que você não está sozinho. O imigrante que vem para cá, que deixa a família. Né, às vezes tem muito imigrante legal aqui também, que passa muito mais perrengue. Eu peguei uma família, só rapidinho, peguei uma família semana passada, onde eles estão aqui legais por 5 anos. E a mãe e 2 crianças, né? E aí nossa, eu chorei no final da consulta, porque eu choro junto, eu celebro junto, não tem como, né? A gente é humano. Não pode chorar. Eu falei assim, olha, né, o que eu posso. Pode, Eu vou. pode sim. E aí no final, assim, eu falo, gente, se a gente passa os perrengues como mãe de família mesmo, né? Sem profissional, mãe de família, e tendo tudo, né, assim, legalizada, trabalhando, não sei o quê, imagina essas pessoas que não têm, né, assim, questões legais, aceitam fazer trabalhos que às vezes não querem mesmo fazer, recebem um valor menor do que o que deveriam, mas não podem reclamar porque não tem a legalidade no país e tem que estar grato ainda por estar tendo aquela oportunidade, sabe? Então, e aí no final dessa consulta eu chorei com essa mãe. Eu falei, olha, você tá de parabéns, porque assim, criar 2 filhos, né, da maneira que você já estão aqui há 5 anos, os meninos agora já estão indo pro college, né? Aqui falam inglês, né? Perfeito e tudo mais. Então, por tudo que você passou e você conseguir vencer ainda, assim, eu só tenho que falar, well done, parabéns para você. Assim, você é, né, F, né? Você é maravilhosa. Então, colocar essas histórias de sucesso, mostrar para as pessoas, né, que tudo bem, ela não conseguiu a legalidade dela ainda, a gente vai conseguir, se Deus quiser, mas ela é uma história de sucesso também, né? Com Porque certeza. ela conseguiu do que ela deixou no Brasil, do que ela tem hoje, é maravilhoso. Então, eu acho que para mim, voltando aqui à tua pergunta, é essa vontade de vencer e a vontade de mostrar para as pessoas que é possível, sim, né, contando através da minha história e da história de sucesso de outras pessoas que estão aqui. Nossa, muito legal. É tão interessante observar os padrões, né? Assim, do que faz uma pessoa se realizar, né? Do que faz uma pessoa ter sucesso, né? Os padrões, eles são sempre os mesmos, né? Essa clareza, né? Daquilo que você vai passar para chegar onde você deseja chegar, né? Então, e sempre envolve ajudar outras pessoas, sempre, sempre. Né? E isso é um padrão também das pessoas que conquistam as coisas, né? Então, é muito lindo ouvir, Lívia, você falando sobre isso, porque eu tenho certeza absoluta que você passou muito perrengue aí, né? Muito mais do que você contou aqui pra gente. Mas você tinha um propósito claro,
né? Exato. Você, mesmo sem uma rede de apoio, você sabia por que você estava aí, né? Você se conectou a outros brasileiros com o propósito também de ajudar essas pessoas a, de alguma forma, vencerem esses obstáculos, esses desafios, né? Uhum. Que toda mudança traz, né? Uma mudança de cidade, de estado, de país, né? De empresa, qualquer mudança na nossa vida traz esses desafios, né? Uhum. E para uma cultura tão diferente da nossa, como é a cultura britânica, né? Uhum. Então, imagino como isso deve ter sido difícil. E hoje você fala sobre isso com muita leveza, muita tranquilidade, né? E muita gratidão, né, também, né, por tudo, que a gente tem que ser muito, né, grato também por tudo que passou, porque nos construiu, né, a gente, É, né, né. E exatamente. para você, o que que você, né, tem, assim, como seu foco, assim, de vida mesmo, eu acho. É muito parecido com isso, sabe? Porque, como a Gi falou, eu trabalho com líderes, né? Principalmente executivos, né? Então, eu tenho as minhas empresas, né? E eu já tenho orgulho de dizer isso, assim, sabe? No sentido, tipo, poxa vida, eu enxerguei isso um dia lá atrás, né? Uhum. Eu enxerguei esse lugar um dia, eu tive essa visão, digamos assim, né? Um dia lá atrás, há muitos anos, e hoje é a minha realidade, é o que eu vivo, né? Eu lembro que durante um tempo atrás, né, quando essa coisa da política estava muito inflamada, e eu não sou de lado nenhum, nem A nem B, né, nem esquerda nem direita, não me interessa de verdade isso, me bateu um desespero, assim, do tipo, meu Deus do céu, se tudo ferrar aqui, eu vou ter que ir embora, né? Eu e meu marido, a gente chegou a conversar sobre isso, né? Mas aí eu fiz o que você disse, né? Eu coloquei na balança os prós e os contras, Aham. né? Eu coloquei na balança qual era o tipo de perrengue que eu estava disposta a passar, né? Uhum. E o que dentro das minhas possibilidades eu poderia conquistar? E será que realmente faria diferença eu ir para outro lugar? Uhum. Né? Então, e aí conversando muito com meu marido, a gente conversando muito, 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 a gente chegou à conclusão de que não valeria a pena, né? E aí a gente fez a decisão de permanecer. E, na verdade, o que me move, né, é essa clareza do que eu quero. E Uhum. aí eu entendo que pouco importa o lugar onde eu tô, né? Exato. Pouco importa, tipo, se eu tô na Europa, se eu tô, né, na América do Sul, do Norte, não importa, né? O que importa é o que me move, é o que me faz Uhum. levantar todos os dias da minha cama, né? Que é o meu trabalho, Exato. é o meu porquê, né? E o meu trabalho está diretamente relacionado a, a levar a consciência, a levar a felicidade para as pessoas, de certa forma, né? Felicidade no trabalho, ajudar homens e mulheres a serem líderes melhores, né? E aí, com isso, impactar a vida de outras pessoas que eu nem conheço, mas eu sei que é por meio do meu trabalho, elas estão sendo impactadas também, né? Os funcionários, né? As famílias desses líderes, né? Enfim, tá todo mundo sendo impactada no final das Nossa, contas, né? nossa, exatamente isso, exatamente isso. Nossa, muito, muito parecido, né? Parabéns. O que É você faz. muito parecido, não é? E quando a gente faz com o coração, eu falo, você está falando da questão da família e tal, e me toca muito, porque eu falo que aqui no escritório, eu não faço um visto, eu mudo vidas. Porque o visto, Exatamente. ele é um caminho, tipo, para você mudar, assim, a vida não só da sua, né, sua hoje, mas de gerações É, futuras. Porque uma é, vez que né, a família consegue, obviamente as gerações futuras também vão conseguir, né, o visto, a exato. legalidade do país e tudo mais. E aí eu tenho clientes, né, de 12, 13, 14 anos atrás, que elas já né, tiveram, né, trouxeram os filhos, tinham filhas do Brasil, trouxeram as filhas para cá, as filhas tinham, sei lá, 8, né, 10 anos, as filhas hoje estão graduadas, casadas, e aí já estão filhos, né, já tem um neto aqui no UK. E elas me convidaram para a graduação de uma das meninas, né, ela se formou em economia aqui. Economia. Uhum. E eu fui na graduação, eu chorava, eu falava, meu Deus, eu conheci ela pequenininha, agora ela tá aí. Que Entendeu? lindo. E foi uma grande família que eu vou formando, né? Aqui, um mês, acho que em fevereiro agora, foi fevereiro, março, eu estava no casamento de uma outra cliente. Ela veio para cá, ela conheceu o príncipe encantado dela, e aí eu fiz isso de noiva, e aí ela me chamou para o casamento. Eu fui lá, levei minha filha, estava lá chorando, do casamento. Muito legal.
Eu Muito realmente legal. fico, porque eu falo, gente, eu fiz parte da história, né, deles, assim. E aí depois agora eles se casaram, e aí agora o visto dela já chegou e tudo mais. Então, assim, é muito. Por isso que eu falo, eu amo o que eu faço. É muito, muito, muito É gratificante, muito, sabe? é. Em todas as etapas, assim. Então, a gente trabalha com pessoas extremamente simples, né, que não têm legalidade hoje no país. E agora também, do mesmo jeito que a gente faz visto para multinacionais. Então, eu estou trazendo uma Ah, multinacional para cá. E assim, eles giram milhões, né, na empresa deles, e a gente está abrindo uma filial deles aqui. Então, assim, a gente trabalha com absolutamente todos os tipos de pessoas. E é uma que coisa que eu legal. quero fazer muito pro ano que vem, fazer isso, assim. Existem muitas empresas super legais no Brasil que poderiam muito bem ter a gente chama de sister company, que é a filial. Abrir uma Uhum. filial aqui, né? E assim, a gente consegue trazer a família inteira, né? Ou seja, ou funcionário da filial, ou diretor, né? Aqui. E é um visto maravilhoso, porque não, você consegue, além de, vamos supor, você tem um business no Brasil que tem 3 anos, o business nem precisa ter muito tempo, você tem um business no mínimo de 3 anos, e você quer ter como é que eu falo, uma footprint internacional, né? Então você quer ter uma presença Presença. internacional. Aham. Não existe nenhum lugar melhor do que Londres para você ter, né, a sua filial, a sua primeira filial. Ou Incrível. você tem franquias no Brasil e você quer internacionalizar as suas franquias. Por que não internacionalizar aqui com uma filial aqui em Londres? E as pessoas às vezes acham que é extremamente difícil, não conseguem pensar, né, nessa É. possibilidade. Mas a internacionalização e abertura de filiais de empresas aqui, eu falei que é né, o ano que vem, que não dá para a gente fazer tudo, né? O ano que vem vai ser esse o meu foco, né? Mostrar para o brasileiro que é possível sim, se ele tem uma empresa de médio porte no Brasil, abrir a filial dele aqui, né? De forma legalizada, trazer a família, trazer funcionários, né? E assim, em 5 anos a gente consegue, né, a residência definitiva para a família toda. Então é um visto muito bom, sabe? Então Muito é o bom. foco aí do ano que vem. Que legal! Nossa, parabéns. E o que é muito bonito nisso que você falou, né? Que você faz muito mais do que só vistos, né? E você muda sistemas familiares inteiros, né, Lívia? Tipo, Exatamente. você dá a possibilidade, por meio do seu trabalho, né, de mudar a realidade de uma família inteira. Inteira, Isso é de incrível. gerações. É isso que eu fico pensando. Cada É visto que eu faço, por isso que eu celebro cada visto, entendeu? Quando eu recebo aqui, a gente recebe por e-mail as notificações. Quando eu recebo as notificações, eu realmente falo, mais um, é um. Mas meu marido custo, eu falei, mais um, vamos lá. Eu realmente vibro, sensacional. porque é fantástico poder fazer parte, sabe, assim. E as pessoas, você sabe, né, brasileiro é super grato, né, É. eles são assim, é, Afetuoso. eles abrem a porta da casa deles para mim. Vem aqui, vem aqui. Se eu Ah, pudesse, né, ir em todo mundo seria excelente, que lindo. mas é extremamente gratificante mesmo. Gratidão gera gratidão, né? Total, É isso. totalmente. Nossa, então, e assim, pelo fato de eu ter o Instagram também, e ter sempre, né, minha casa aberta, mostro tudo aqui de casa, mostro marido, mostro filhos, é aquela sensação dupla, assim, no sentido, eles me conhecem e eu conheço, né, eu tenho todas as documentações da vida deles na minha mão, né? Então, Claro. assim, é uma minha via de mão dupla, assim. Eu sinto que eles me conhecem e eu gosto disso. Eu acho que eu mostro meu trabalho, eu mostro, né, a veracidade mesmo do que eu faço, o quanto que eu me importo, né, com as pessoas. E eles mostram a vida deles, né, para mim também. Então, é só agradecer. E o ano que vem com esse projeto maior aí da internacionalização de empresas Nossa. do Brasil, que eu acho que né, que vai dar bem, bem certo também. Mostrar para o empresário brasileiro que sim, no Brasil é difícil, mas se ele É, conseguir também passar, sabe, daqueles 3 iniciais anos no Brasil de empresa, que a gente sabe que não é não é fácil, fácil. ele tá conseguiu, né? No É, Brasil, né, que é mais difícil, aqui vai ser mamão com açúcar, aqui vai ser é tranquilo. mesmo. Olha, então a gente volta a conversar sobre esse assunto ano que vem, hein? Com certeza. Eu estou trazendo essa empresa agora, eles são uma multinacional, né? Então o faturamento deles é assim, é gigantesco. E estou Uhum. trazendo a família inteira, né? Junto com os 2 sócios do Brasil. Eles falaram, olha, a gente quer passar uma temporada no UK para ver como é que é. Nossos filhos, eles já falam inglês, que eles estudam em colégio internacional já. Mas eles querem ter experiência, vivência, né? De, Claro. de morar aqui. E não existe visto melhor do que esse, porque além dele estar internacionalizando a empresa, né? Já abrindo uma filial aqui no UK,
ele está trazendo a família inteira para uma experiência de, no mínimo, ali 2 anos, 3 anos. Enfim, ele pode ficar o tempo que ele quiser, mas ele falou que inicialmente seriam 2 a 3 anos que ele está pensando. Ah, maravilhoso. Nossa, isso muda muita coisa na vida da família, né? Parabéns. Nossa, adorei te conhecer. Seu trabalho é incrível, de verdade, cheio de propósito, né? Com uma liderança muito clara do que você faz, com valores claros. Olha, e o impacto é muito, né, muito positivo na vida de várias pessoas, assim, muito bom. Parabéns. E eu queria te fazer mais uma perguntinha só antes da gente terminar. É uma pergunta que eu gosto de fazer para todas as mulheres que passam por aqui, né? O que a Lívia hoje, né, diria para a Lívia menina? Para a Lívia menina. O que a Lívia adulta, a Lívia mulher diria para a Lívia menina hoje? Continue sonhando que dá certo. Ah. Para mim mesmo. Eu era bem sonhadora, né? Mas o sonho dá certo. Acho que é isso que eu falaria. Ah, lindo, lindo, maravilhoso. Com certeza, eu apoio, assino embaixo. Vê, tem muita pergunta aqui subindo e dúvidas. Tem. E aí eu queria saber de vocês como que a gente consegue atender depois essas pessoas, como que ou se elas vão para o seu canal, como que a gente pode ajudá-las? Tá bom? Aí elas podem ir pro meu Instagram, então se a pessoa não me segue ainda, pode seguir, clicar ali na setinha, pode me seguir agora. Eu respondo todos os meus DMs, então pode mandar DM que eu sei que eu respondo. Se for algum DM que eu consiga responder ali, tudo bem. Senão eu já direciono pro meu e-mail diretamente, né? As pessoas que às vezes têm uma dúvida mesmo, quer morar aqui, quer saber se é possível ou não, porque né, as pessoas têm interesse, né? Em talvez ver se é possível morar aqui ou não. Aí eu passo meu e-mail e aí eu analiso, né? E se for alguma coisa que eu consiga responder rapidamente, não tem, né? Não cobra nem nada. Mas se for alguma coisa que a gente realmente precisa sentar, analisar, ver se é possível começar a estruturar alguma coisa, aí seria uma consulta. Uma consulta comigo. E sou sempre eu mesma, tendo todos os clientes, eu gosto do contato com as pessoas, né? Então, assim, eu gosto de pessoa, gosto da Já vi mesmo. Gosto, não tem jeito. Então, sou eu que faço, eu faço questão de fazer todas as consultas. Tem minhas assistentes, claro, senão a gente não funciona, né? Também, óbvio. Mas a consulta inicial com o cliente tem que ser comigo para eu fazer essa análise mesmo, se é possível ou não. Se for possível, eu vou te falar o caminho correto. Se não for possível também, eu vou te dar, na hora ali, eu vou falar, olha, infelizmente, não é agora, né? A gente tem que organizar um pouquinho primeiro, daqui a um tempo a gente conseguir te trazer para cá. Ai, legal, Lívia. Nossa, deve ser uma experiência ter essa consulta com você. Então, agora também vou te indicar para quem sempre tem alguém que pergunta, né? Então, agora eu sei para quem indicar. Muito bom mesmo. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez pela vocês são uma simpatia, pela disponibilidade, canal aqui também. Então, foi show. Obrigada mesmo. Obrigada todo mundo aqui, né? Quem não segue a Lívia, vai lá e segue, né? Obrigada para quem está vindo aqui pela primeira vez também. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E até a próxima semana, né, Gi? É isso aí, Vê. Até a próxima semana com um assunto assim que eu diria surpreendente também. Mais uma mulher poderosa, líder incrível. Então, a gente sempre traz aqui no PodMap essas mulheres como a Lívia de alta performance, incríveis. Parabéns pelo seu trabalho. Foi ótimo, meninas. Nossa, obrigada. Obrigada, Lívia. Nossa, de parabéns mesmo pelo trabalho, porque é muito bom a gente poder escutar histórias de mulheres inspiradoras, né? Assim como vocês duas. Tenho certeza que todo mundo que vocês trazem aqui são fantásticos também. Então, parabéns. Well done. Muito obrigada. Um beijo. Boa noite. Um beijo. Tchau, Beijo. Boa noite.